Vamos lá. Eu sei que o caso do Bruno Henrique já passou, já repercutiu. E eu tô vindo só agora aqui porque eu tô vendo uma comparação que eu achei injusta até. Mas vamos explicar o porquê. Tem muita gente comparando o caso do Bruno Henrique com o caso do Nino Paraíba. Nino Paraíba foi pego também na operação penalidade máxima da Polícia Federal e foi punido com 720 jogos de punição e uma multa de 100 mil reais. Beleza. Concordamos que é muito mais pesada que a multa, que a punição que o Bruno Henrique pegou, que foi de 12 jogos e 60 mil reais, né? Beleza. Qual é a diferença entre os dois casos? O Bruno Henrique, o principal ponto do Bruno Henrique é que ele não prejudicou o clube dele, o Flamengo. Esse foi o principal ponto para chegar nessa punição do Bruno Henrique. O Bruno Henrique ele não puniu o Flamengo, ele não prejudicou o Flamengo, tá? Porque o cartão amarelo contra o Santos foi um combinado entre Flamengo e Bruno Henrique. Isso já estava acordado entre os dois, que o Bruno Henrique tomaria um cartão amarelo naquele jogo, porque o Bruno Henrique não precisaria jogar o próximo jogo, tinha um jogo muito mais importante lá na frente. Isso é óbvio, isso acontece a todo momento no futebol, em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro isso acontece. Então vamos pro caso do Nino Paraíba. O Nino Paraíba levou 3 cartões e um complô, como uma máfia, como uma quadrilha. 3 cartões. Daí você me pergunta, pô JR, mas qual a diferença, pô? O Bruno Henrique levou um cartão e o Nino levou 3. São 2 cartões de diferença. Por que um levou 720 dias e 100 mil reais? Por que o outro levou 12 jogos e 60 mil reais? A diferença está em prejudicar o clube. Como eu expliquei na situação do Bruno Henrique não prejudicou o Flamengo. O Nino Paraíba prejudicou o clube dele, prejudicou o América Mineiro. Porque o combinado com o Nino Paraíba não foi com o clube, e sim com a quadrilha. O Nino Paraíba recebeu uma bolada para levar 3 cartões. Ou seja, o América Mineiro não esperava que ele levasse cartões em partidas que praticamente ele sairia ileso da partida. Então houve situações em que o técnico teve que tirar ele para ele não levar o segundo cartão, não ser expulso. Houve partida que o técnico não pôde colocar ele porque pretendia que ele jogasse a próxima partida que era mais importante e o Nino estava pendurado. Então ele prejudicou o América Mineiro. Essa é a grande diferença entre o caso do Bruno Henrique e do Nino Paraíba. Um tomou um cartão em combinação com o próprio clube dele e o outro levou 3 cartões em combinação com uma quadrilha, prejudicando assim o clube dele. Essa é a grande diferença. Por isso a punição do Nino foi tão rigorosa, foi tão pesada. Inclusive o Nino voltou recentemente, aí, se eu não me engano, foi contratado pelo Cuiabá. Então essa é a grande diferença entre Bruno Henrique e Nino Paraíba. Dito tudo isso, eu sei, os antes estão putos aí, que, não, a punição do Bruno Henrique foi branda, porque é o Flamengo isso, o Flamengo é beneficiado, o Flamengo aquilo. Beleza, pode reclamar, pode chorar, a lei está aí para ser cumprida e não tem o que fazer. Dito isso, agora eu falo como flamenguista. Como flamenguista e torcedor do clube, adoro o Bruno Henrique, mas para ser bem sincero, eu achei uma punição justa, porém eu queria que ele ganhasse mais punição sobre esse caso dele. E explico por quê. O Bruno Henrique, todo mundo que segue o Flamengo, não precisa nem ser torcedor, o torcedor já sabe disso, mas não precisa seguir o Flamengo, nem torcer, nem nada, para saber que o Bruno Henrique, ele é um cara muito ingênuo, né? Dá para ver claramente nas entrevistas dele, nas vezes que ele fala, em algumas atitudes dentro de campo. O Bruno Henrique, ele é um cara ingênuo, ele é um cara meio fora do padrão, meio fora da casinha assim. E, cara, isso que ele fez de passar uma informação privilegiada pro irmão dele foi mais uma vez um ato de burrice do Bruno Henrique. Uma burrice barra ingenuidade dele, né? Cara, tudo que acontece dentro do clube, dentro do vestiário, dentro do escritório do Felipe Luiz, conversas, acordos, não devem sair lá de dentro. Todo mundo sabe disso. E o Bruno Henrique me leva uma informação dessa por mão dele, que se aproveitou, né? Se aproveitou da informação, se aproveitou do irmão.
e fez o que fez. Então eu acho que o Bruno Henrique tinha que ser punido de uma maneira mais severa, só para aprender a não abrir a boca sobre alguns papos dentro do Flamengo. Tem alguma coisa lá dentro que se fala que você não fala nem pra tua mulher em casa, filho. Muito menos pro teu irmão. É teu trabalho, cara. Não sai falando o que você ouve lá dentro ou o que você combina lá dentro. Pelo amor de Deus, cara. Deveria ter tomado mais pra aprender. Mas, dito isso, eu acho que foi justa a condenação do Bruno Henrique. As diferenças estão aí pra vocês verem. Quem quiser continuar a chorar, chora, não tem problema. A gente sabe, a gente está acostumado a isso, com todo mundo chorando. Mas a justiça foi justa e que o Bruno Henrique aprenda com esse momento.